Está começando o programa A Assembleia de Deus vos fala. Pastor do Campo Eclesiástico, Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Estamos começando mais uma programação, Assembleia de Deus vos fala. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. E a nossa saudação ao nosso pastor Jairo Teixeira Rodrigues, juntamente com a sua esposa, a irmã Miriam Brandão. Eles que são os idealizadores dessa programação. Essa saudação também se estende aos nossos companheiros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, todos, corpo de obreiro aqui da nossa cidade, em São Miguel dos Campos, da nossa Assembleia de Deus. E para você, internauta, que estará conosco assistindo essa programação, fica também a nossa saudação na paz do Senhor Jesus. Fique conosco, divulgue o link para outras pessoas e com certeza Deus tem uma palavra aos nossos corações nesta noite. Vamos iniciar fazendo uma oração ao nosso Deus, pedindo a Ele que Ele nos dê graça e possa se revelar nesta noite através da sua palavra, através dos louvores. Com certeza, Deus tem uma palavra aos nossos corações. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus a quem servimos, queremos Te louvar, queremos Te agradecer por mais esta programação que está sendo lançada ao ar, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar a todos que por certo assistirão. Que o Senhor venha falar de uma maneira especial nesta noite, Pai. Estenda as Tuas mãos sobre a vida dos nossos companheiros, a vida do nosso pastor, da sua esposa, de toda a sua família. Pai Santo e Eterno, nós Te rogamos essas bênçãos. Fica conosco, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós já queremos ouvir nesta noite uma melodia aos nossos corações. Quando penso na antiga Galileia, que um dia da história aparecer, eu me lembro de um homem muito simples, que há muito tempo ali também viveu. Nos mercados e templos das cidades, pelas vilas de homens ricos e plebeus, ele andava ensinando e pregando, era conhecido como um Galileu. Esse homem tinha seus olhos serenos, sua voz tocava fundo os corações, suas mãos curavam os pobres enfermos e expulsavam as terríveis legiões. Este homem que ressuscitava os mortos, maravilhas ele fez e ainda faz. Na Galileia era um pobre peregrino, este ser divino é o príncipe da paz. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz para salvar sofridos pecadores como ele e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Hoje em dia
nós temos a alegria de vivermos na dispensação da fé deste homem que viveu na Galileia e se chamou Jesus de Nazaré. Na Judéia iniciou seu ministério, espalhando a semente do perdão para derramar em nós o refrigério da sua maravilhosa salvação. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz para salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, eu vejo humilde Galileu levando a cruz para salvar sofridos pecadores como eu e dissipar a escuridão com a sua luz. Galileu, que no Gólgota abriu os braços seus por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Galileu, Galileu, ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Ele é o Cordeiro e nele temos paz com Deus. Amém, glória a Deus. Este é Jesus, o homem da Galileia, por isso que ele é chamado o Galileu, porque morou naquela humilde cidade e se destacou pela sua forma, como viveu, na sua humildade, na sua simplicidade, na sua forma amorosa, na missão a qual ele desempenhou, até ao ponto de carregar uma cruz nas costas e naquela cruz ele ser crucificado. Então ele ganhou esse título, o Galileu, e estamos aqui para adorá-lo, porque ele sempre foi, sempre será o nosso Salvador, o nosso Deus. Ele encarnou, mas nunca deixou de ser Deus, né? Ele foi gerado pelo Espírito Santo e com a missão específica de trazer a salvação a toda a humanidade. É por isso que esta noite estamos aqui para falar sobre o nosso querido Jesus, o quanto ele é importante, o quanto ele sempre fez a diferença. Ele continua sendo o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso advogado. O que nós precisamos é só chamar por ele, crendo que ele é poderoso para resolver e ele tem a sua forma amorosa de cuidar e tratar de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos que ouviram essa melodia, receba no seu coração e com certeza o Espírito Santo de Deus está presente para injetar fé, confiança, certeza de que Jesus sempre ele estará ao nosso lado. Ele é um amigo fiel, um amigo leal, um amigo verdadeiro. Glória a Deus. Nós já queremos mandar a saudação para o nosso irmão Adilson Vicente, nosso companheiro que congregou conosco aqui um tempo e hoje está em Maceió. Deus continue abençoando, Adilson. Estamos juntos, em nome de Jesus. Vamos mais uma vez ouvir Carpinteiro, Daniel e Samuel.
começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Aleluia. Só Jesus é quem podia realmente oferecer tamanho sacrifício. Ele é o carpinteiro da Galileia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Como é bom servir esse Deus. Como é bom ter a certeza de que vale a pena esperar nesse Deus. Glória a Jesus. Ele levou sobre si toda
a nossa culpa naquela cruz, aquele madeiro que ele levou, representava que ele estava levando também sobre os seus ombros todos os nossos pecados. Glória a Deus. Fez um trabalho, um sacrifício incalculável, insondável, que ninguém podia realizar, mas ele fez por amor a mim e por amor a você. É por isso que estamos de pé, nessa esperança de que um dia nós o veremos face a face, para podermos agradecer a Ele quando chegar na sua presença. Aleluia. Louvado seja Deus. Muito bem, estamos aí para o final de semana, programação abençoada. Amanhã, sexta-feira, já queremos convidar você para acessar esse portal. A partir das 10 horas tem um ciclo de oração online. Nossa irmã Miriam Brandão, ela é a dirigente desse ciclo de oração com as suas companheiras. E tem sido uma bênção. Deus tem usado muito a nossa irmã Miriam e aquelas que têm chegado para somar nesse ciclo de oração. Amanhã teremos também a participação do Davi, vindo ali de Caruaru, estará cooperando no louvor. Vai ser uma bênção. À noite continua culto doutrina com o nosso pastor Jairo Teixeira. Tem sido uma bênção nosso pastor, mensagens maravilhosas. Se você não pode vir ao templo, mas acesse as redes sociais que você vai acompanhar mensagens poderosas. E no sábado continua uma programação, o estudo da escola bíblica, da lição da escola bíblica, que está iniciando o trimestre e tem sido também uma bênção. O nosso pastor Jairo, ele traz um resumo, com conhecimento mais vasto para ajudar os professores a darem aula. Com certeza, Deus tem falado poderosamente através dessas programação. Só temos que agradecer a Deus por essa porta que foi aberta, As redes sociais, elas são muito importantes. Que pena que muitos usam para outros fins, mas devemos aproveitar as oportunidades que Deus tem dado e propagar, anunciar o Evangelho. E é o que o nosso pastor Jairo, sua esposa, tem se dedicado, aproveitando esse meio de comunicação para divulgar a palavra de Deus através dos estudos, através da mensagem, através do ciclo de oração. E Deus tem abençoado de uma maneira especial a nossa igreja aqui em São Miguel dos Campos. Continue orando pela vida dos nossos pastores, da sua esposa, para Deus, continue dando saúde e graça e usando nas suas mãos para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado a cada dia. Enquanto Ele não volta para ir buscar a sua igreja, a igreja está trabalhando, a igreja está lutando para ganhar as almas para um dia chegar no reino celestial. Que Deus abençoe a sua vida. Você que seja um canal de bênção também para divulgar essa programação para os seus familiares. E com certeza Deus te recompensará. Quero louvar a Deus pela vida do Vinícius, que está aqui da sonoplastia. Tem sido um amigo, um companheiro. Que Deus abençoe eles, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Já vamos estar ouvindo o terceiro louvor da noite, com Miriam Mical. Fidelidade, é a fidelidade de Deus de nós podermos estar aqui esta noite. Receba esta melodia no seu coração e Deus vai falar com você em nome de Jesus. Vendo tudo bem e mal, é na dor que Ele cura o meu pesar, pra provar sua fidelidade.
fidelidade. É seu jeito de prover toda a minha necessidade. O meu Deus sempre estará aqui pra provar sua fidelidade. Fidelidade, sua fidelidade tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a sua fidelidade. É seu jeito de cuidar cada passo em meu caminhar. A tua mão sempre me guiará pra provar sua fidelidade. Fidelidade, sua fidelidade tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a sua fidelidade. Me basta a sua fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Fidelidade, sua fidelidade. Ó Senhor, a sua fidelidade é tão profunda, tão real. Por toda a minha vida eu vou proclamar que és rico em amor e grande, grande é a sua fidelidade. Fiel a mim é a sua fidelidade tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a sua fidelidade. Me basta a sua fidelidade. Sua fidelidade. Glória a Deus, nos basta a sua fidelidade. Este Deus tem sido fiel para com cada um de nós. Podemos testificar, testemunhar da fidelidade desse Deus. Sua palavra também tem mostrado com muita clareza
que Ele tem cumprido as suas promessas. E nós temos provado também no dia a dia o cuidado e a fidelidade deste Deus no nosso dia a dia. Queremos, com a ajuda de Deus, chamar a atenção dos nossos internautas para uma palavra que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Queremos ler o versículo 1º e o versículo 2º da carta aos Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém, amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Palavra essa que é digna de toda a aceitação. O escritor aos Hebreus, ele é um escritor anônimo. Até hoje não se sabe quem escreveu essa carta de suma importância, uma carta escrita aos judeus, principalmente na perseguição, em que muitos queriam desistir, a pressão era grande, e essa carta foi escrita para confortar, para fortalecer os irmãos naquela época. E até hoje essa palavra ela tem servido para confortar também a igreja, o povo de Deus, que espera pelo retorno, pela volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa carta tem muitos conselhos maravilhosos, muitas orientações que nos ensina a esperar em Cristo, a aguardar, a ter paciência, a ter fé, a alimentar nossa confiança em Deus, que é fiel nas suas promessas. Louvado seja Deus. Conselhos que nos ensina a estarmos sempre prontos, preparados para o grande dia do Senhor. Aleluia. O escritor aos Hebreus, ele no capítulo 12, ele aqui ensina sobre a perseverança no meio das provações, dando o exemplo de Cristo. Cristo, ele é o primeiro exemplo a sermos observados. Olhando para Jesus, ele é o autor, ele é o consumador. Foi ele que iniciou esta grande obra a qual nós estamos envolvidos, empenhados. E ele também é ele que vai finalizar quando ele vier buscar a sua igreja, vier buscar o seu povo, vier buscar aqueles que creram nele, que acreditaram no seu sacrifício. Aleluia. O conselho é que nós não teremos o olhar de Cristo, olhando somente para Jesus. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite sobre essa frase: olhando somente para Jesus. Jesus, ele é autossuficiente para atender à necessidade de toda a humanidade. Aleluia. Se nós tirarmos o olhar de Cristo, nós estamos fadados a fracassar. A nossa vitória, ela vem de Cristo. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 57, ele deixa bem claro que, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, pela vitória que foi conquistada por Jesus, né? Vem dele a nossa vitória, aleluia. Então nós conseguimos alcançar as conquistas, se manter de pé,
porque nós estamos em Cristo, estamos focados em Cristo, recebendo de Cristo, aleluia, a capacitação, recebendo de Cristo as orientações, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo nos norteando, o Espírito Santo que veio para ficar conosco, glória a Deus, porque quando Jesus estava perto de voltar para o céu, para o Pai, ele disse que enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, o outro da mesma espécie, da mesma natureza, com os mesmos atributos. Ele ficaria com a igreja, aleluia, para ajudar a igreja a prosseguir a caminhada. E é por isso que nós temos que crer na palavra, porque vem da palavra a instrução, a orientação, o discernimento do Espírito pela palavra. Tudo que nós precisamos, o Espírito Santo vai revelar a palavra, vai nos trazer pela palavra, para nos fazermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E Ele nos orienta também a deixarmos todo o embaraço. Tem muitos embaraços que acontecem no nosso dia a dia, que vem contra a nossa vida, que quer atrapalhar a nossa caminhada. Nós estamos em uma carreira esta de um dia chegarmos no céu. Aleluia. A Bíblia, ela tem muitas alegorias, tem muitas figuras de linguagem, tem muitos símbolos que nos faz entender que a vida cristã é comparada a uma viagem, a uma carreira, né? A vida cristã, ela tem os seus momentos de batalhas, de pelejas, de glórias, de perseguição. A vida cristã é cheia de altos e baixos, mostrando a realidade que é uma batalha, uma guerra, que nós estamos lutando pela fé, lutando para alcançarmos a vitória completa, que é terminar a carreira e dizer como Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, né? Quando ele disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas guardei a fé. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo como cristão, e deve ser de todos aqueles que queiram um dia chegar no céu. Somos tentados de todos os lados, somos confrontados. O inimigo não para de investir contra a igreja, porque o inimigo não quer que a igreja alcance esta tão gloriosa salvação que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Aleluia! Ele não quer que esse povo venha povo ao céu, louvado, porque ele perdeu esse privilégio. Mas é promessa do Senhor Jesus de que um dia nós vamos morar com Ele. Glória a Deus. Lá em João capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 3, Jesus vai falar isso para os seus discípulos. E essa palavra é para todos aqueles que estão na mesma confiança, na mesma carreira de um dia alcançar a salvação. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vós preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. São promessas maravilhosas que o nosso Jesus, Ele nos faz. Mas para nós conseguirmos isso, nós temos que deixar a bagagem velha, tirar a capa velha, a capa suja, a capa do pecado, a capa da imundícia
que atrapalha, que não podemos carregar, que não podemos viver mais nessa prática, porque recebemos uma roupagem nova, recebemos vestes novas, vestes limpas. Vestes limpas fala de santidade, de pureza, glória a Deus, de uma vida em Cristo, louvado seja Deus. E é por isso que a palavra de Deus nos norteia, nos orienta. Deixemos todo o embaraço e todo o pecado. No céu não entra pecado. Aleluia. O céu é lugar de santidade. Glória a Deus. O céu é lugar de pureza. Cristo é puro. O céu é lugar santo. E é por isso que a Bíblia diz: sede santo. Foi o próprio Deus que disse: sede santo, porque eu sou santo. Glória a Deus. Deixemos todo o embaraço. O embaraço vem contra nós, querendo nos desvirtuar do alvo, da carreira, atrapalhar qualquer atleta. Se ele perder o foco da caminhada, ele pode ser ultrapassado pelo seu adversário. Aleluia. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela nos traz alguns assuntos concernente alguns fatos que acontecem no dia a dia, para mostrar a realidade, que nós estamos correndo uma carreira espiritual, e que o inimigo, ele se apresenta no meio da caminhada, querendo atrapalhar. Glória a Deus. Mas o Senhor prometeu estar conosco para nos orientar, para nós percebermos e termos discernimento onde é que o inimigo está vindo para armar o seu laço, preparar a sua investida. Aleluia. Nós temos de Deus essa oportunidade de ter o discernimento. É um dom do Espírito, para que nós possamos ser mais vigilante, ser mais cuidadoso, estar mais alerta, mais vigilante na vida cristã, porque existe muitos atrapalhos para atrapalhar a nossa fé cristã. Aleluia, aleluia. Temos cuidados. Qualquer coisa que venha contra a nossa vida cristã pode se tornar um embaraço. A contenda é um embaraço. Antes de vir a contenda, veio o embaraço. Porque antes do pecado ser consumado, primeiro veio o embaraço para enganar, para fazer a pessoa perder o foco. Foi o que aconteceu com Eva. Antes de Eva comer o fruto, saborear o fruto que o inimigo ofereceu para ela, primeiro ela foi embaraçada com a conversa, com o diálogo, e aquele diálogo terminou deixando ela atrapalhada, Foi confundida, ela se confundiu nas mensagens, deixou de dar ouvido à voz de Deus, o que Deus já tinha falado, e foi dar ouvido à voz do inimigo. Então ela se embaraçou ali, naquela conversa, e terminou pecando, comendo do fruto que não era para comer. Se nós observarmos, todos aqueles que tiveram a queda, que passaram por algum fracasso, antes da queda, antes de fraquejarem, eles primeiro passaram por uma tentação. E essa tentação é o embaraço. Foi algo que veio antes para tentar, para pôr à prova. E alguém, no momento, terminou cedendo o desejo da carne. É assim que acontece. Antes de alguém pecar, ele primeiro é tentado. Então isso é um embaraço. É alguma promessa vantajosa, entre aspas. Uma vantagem que vai custar caro. Uma promessa que alguém faz com vantagens que lá na frente vai ter prejuízo. O melhor é confiar naquilo que a palavra de Deus já tem nos trazido como regra de fé e prática. Quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, é como o ensinamento que Jesus falou lá em São Mateus capítulo 7. Ele fazendo uma comparação com aquele que edifica uma casa. E ele coloca essa edificação e traz para o lado espiritual. Ele aplica a construção de uma casa, quais são os materiais sólidos,
quais são os materiais que podem ter uma boa edificação, mas aí ele traz a palavra de Deus como a edificação concreta, firme. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós colocamos em prática os ensinamentos de Cristo, quando nós obedecemos a doutrina da palavra de Deus, pelos profetas, pelos apóstolos, pelo próprio Cristo, aleluia, que está nos evangelhos, nós estamos também construindo a nossa casa sobre a rocha que é Cristo. Louvado seja Deus. E ele aí vai dar um exemplo lá em São Mateus capítulo 7, a começar pelo versículo 24, que quando alguém constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir os vendavais, pode vir as tempestades da vida, pode vir os rios, e vai combater aquela casa e a casa vai permanecer firme. Aí ele vai falar mais na frente, mas quando alguém não obedece a palavra, quando alguém não dá crédito à palavra, quando alguém não obedece a palavra, é como que alguém está construindo sua casa sobre a areia, sem nenhuma sustentação. Quando vem a tentação, quando vem a provação, quando vem as enfermidades, quando vem o desemprego, quando vem qualquer tipo de problema, às vezes é suficiente para bater naquela estrutura e a estrutura ir ao chão, porque não tem firmeza, porque não foi construída sobre a rocha que é Cristo, pela palavra de Deus, pelos fundamentos da palavra. Por isso que é importante nós observarmos o que as Escrituras ela nos orienta, e a melhor opção é obedecer, é colocar em prática para ser um bom soldado, para ser um bom servo, para ser um bom cristão. Nós temos que obedecer os santos conselhos, as santas orientações da palavra de Deus. Aleluia. Quando a Bíblia diz que nós devemos deixar os embaraços, é porque o embaraço ele atrapalha na nossa vida cristã. O embaraço pode nos levar ao pecado, e depois que nós pecamos, aí gera a morte. O pecado gera a morte. O pecado faz o homem ficar separado de Deus. Por isso que Isaías, escrevendo no capítulo 59 do seu livro, Isaías vai dizer que o pecado forma uma barreira, faz separação. As iniquidades, o pecado, forma uma separação entre Deus e o homem. Aleluia. Porque o pecado ele veio para tirar o homem do rumo. O pecado gera morte. Foi isso que Jesus disse para Adão. No dia que você comer, Adão, você vai morrer. Morreria primeiramente espiritualmente e depois morreria fisicamente. E foi o que aconteceu. Adão perdeu a comunhão com Deus. Morreu espiritualmente. E depois Adão morreu fisicamente. Porque não pôde mais continuar vivendo. Porque o pecado trouxe a morte. Tanto a morte física como a morte espiritual. Aleluia. Mas quando nós vigiamos e temos o cuidado de atentar para a palavra de Deus, nós podemos vencer, porque Jesus prometeu estar conosco todos os dias para nos ajudar na caminhada. Aleluia. O segredo é o cristão procurar se aproximar a cada dia, diariamente, da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso ele deu os meios, para isso ele deu as condições. Se nós nutrirmos, se nós conservarmos uma vida diária de buscar a Deus, de temor a Deus, de obediência a Deus, isso são meios, são formas de nós nos mantermos firmes, inabaláveis pela palavra de Deus. Aleluia. A oração na vida do cristão é uma necessidade, é uma obrigação, é um dever. Glória a Deus. Não é uma opção, é um dever. Glória a Deus. Jesus falou isso lá em São Lucas, capítulo 18, quando ele está tratando ali daquele caso, contando aquela passagem, daquela viúva, dando uma ilustração, contando ali uma parábola de uma viúva que procurou o juiz para resolver uma causa que ela tinha com o seu adversário.
E por ela insistir, o juiz cedeu. E o juiz chegou a dizer que não temia Deus, não obedecia os homens, mas ia atender aquela mulher pela sua insistência, pela sua perseverança, pela sua busca por algo que ela precisava que fosse resolvido. E Jesus mostra aí a atitude daquele homem. E Deus? Será que Deus não é mais atencioso com aqueles que lhe buscam? Com aqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Será que Deus não é superior a qualquer ser humano que atende um pedido, um clamor de alguém, que lhe suplica com insistência? Deus é muito mais. Se o homem fez, porque o homem já tem alguma coisa boa de Deus, mas tudo isso mostra que Deus é superior a todos os homens. Ele fará justiça, Ele atenderá. Aleluia! Se você ler os evangelhos, você nunca vai ver Jesus desprezar ninguém. Todos que procuraram Jesus, todos que foram a Cristo, com diversos problemas, só problemas insolúveis para os homens, mas quando chegava diante de Cristo, Ele resolvia da melhor maneira. Ele nunca despediu ninguém de mão vazia. Ele nunca deixou ninguém voltar para casa sem ele ter o cuidado de atender, de resolver seu problema, de curar sua enfermidade, de expulsar o demônio, aleluia, de dar vista, de dar voz, aleluia, de alimentar, de aconselhar, de perdoar. Jesus nunca despediu ninguém que vem a Ele clamando por misericórdia. O nosso Jesus é um Deus misericordioso e Ele sempre atenderá aqueles que vão a Ele, crendo que Ele tem poder para fazer maravilha na sua vida. Aleluia! Então fica aqui os conselhos aqui nesta noite do nosso escritor aos Hebreus. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia. O pecado está à nossa volta. O inimigo também está à nossa volta, porque ele é o tentador. É ele que faz as tentações se afluírem. Lendo lá em 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 8, São Pedro ele vai deixar aqui uma palavra de advertência. Sede sóbrio, esteja atento, esteja consciente que ao seu redor tem algo que pode lhe fazer mal. Sede sóbrio, não seja um ébrio, não perca o seu senso. Seja uma pessoa sóbria, que esteja consciente, em pleno juízo, de saber que o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir a vida da humanidade. Esse é o plano dele, é tragar, é destruir. Aleluia! Mas Pedro disse, sede sóbrio, vigiai. O vosso adversário, o diabo, ele está ao vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Glória a Deus. Mas se você viver uma vida em comunhão com Cristo, se você viver uma vida em busca de Cristo, na oração, na consagração, na leitura da palavra, são meios que você pode se aproximar de Cristo diariamente. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o temem, daquele que teme a Deus, daqueles que buscam a Deus, que buscam a proteção de Deus, daqueles que acreditam que o nosso Deus, ele é onipresente, ele está presente todos os dias. Aleluia! Que a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele se faz presente, o próprio Deus está ali presente. Glória a Deus! E aonde você for, você terá anjos, mensageiros enviados por Deus para nos guardar, para fechar a boca do inimigo, para livrar
para fechar a cova, aleluia, para livrar de acidente. Deus envia o seu anjo para dar livramento. Louvado seja Deus. Foi isso que o rei Nabucodonosor, ele viu, ele presenciou quando ele foi visitar Daniel nas covas dos leões, e quando ele viu que os leões não tiveram poder sobre Daniel, aquele rei que era pagão, aquele rei que não conhecia Deus, aleluia, ele disse: o Deus de Daniel, ele livra, ele salva, ele faz maravilha em cima e embaixo. Ele livrou Daniel do poder dos leões, aleluia. Um simples gesto que Deus guardou Daniel naquela cova dos leões, foi revelado para o rei que esse Deus, o Deus de Daniel, o Deus que nós servimos, ele livra, ele salva e ele faz maravilha. É por isso que nós devemos servir a Deus como Daniel. Glória a Deus. Um homem que deixou um exemplo, um homem que deixou um grande legado, um homem que teve uma vida compromissada com Deus, com a palavra de Deus, com os princípios, aleluia, judaico, cristão. Um homem que perseverou em manter nos seus princípios que ele aprendeu lá em Israel, de se manter fiel a Deus, de não se curvar diante de outros deuses, a não ser somente o Deus verdadeiro, aleluia. Ele colocou no seu coração um propósito de não se contaminar com as iguarias que o rei comia, porque aquelas iguarias, aqueles jantares, aquele vinho, aqueles alimentos, eles eram oferecidos aos ídolos antes de ser servido na mesa do rei ou alguém que fosse provar daquele alimento. E Daniel sabia que ele não podia comer comida sacrificada a ídolos, a deuses, aleluia. E ele disse: eu não posso me contaminar, eu não posso me embaraçar. Aquilo era um embaraço na vida daqueles que comiam, porque estava preso, aleluia, ao sistema, estava preso ao paganismo, estavam presos ao sistema pecaminoso. E Daniel disse: eu não posso me contaminar. Glória a Deus. E ele pediu a Deus que Deus guardasse ele, e Deus guardou. Glória a Deus. E Daniel se destacou naquele reino, porque todas as vezes que surgia os problemas, Deus usava o profeta Daniel, mostrando, aleluia, que Deus era com ele naquele país, aleluia. Por quê? Porque ele colocou no seu coração, ele colocou um propósito no seu coração de não pecar contra Deus e nem se embaraçar com nada que aquele reino oferecia. É o que pode acontecer hoje, quando nós perdemos o foco de servirmos a Deus e começamos a deixar que os embaraços do dia a dia alcance a nossa vida. Nós perdemos o foco de servir a Deus, aleluia. Mas se nós conservarmos a nossa vida em comunhão com Deus, a nossa vida no compromisso de sermos fiéis a Deus, aleluia, com certeza o Senhor vai continuar nos guardando, aleluia, até aqui, como disse Samuel, até aqui o Senhor nos ajudou, aleluia, e Ele vai continuar nos ajudando, porque nós fizemos um compromisso de sermos fiéis a Ele, nós fizemos negócio para subir, nós fizemos negócio para ser fiel a Deus. O nosso compromisso é de sermos fiéis àquele que nos alistou para a guerra, aleluia, aquele que nos chamou. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Ele prometeu que um dia Ele voltará para nos levar para morar com Ele, que aonde Ele estiver, nós vamos estar com Ele no reino celestial. Então vamos continuar firme, vamos continuar servindo ao Senhor de todo o nosso coração, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu, aleluia, aleluia. Deixemos todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos odeia, aleluia. Enquanto o pecado está nos rodeando, o Espírito Santo está dentro de nós, aleluia, nos santificando,
nos purificando. Enquanto o pecado está ao nosso redor, nós só se contaminamos se a gente provar, se a gente ceder. A tentação vem, mas a gente só peca se a gente ceder à tentação. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Jesus foi tentado em tudo, mas a Bíblia diz que ele não pecou, porque ele não cedeu em nada. Ele foi tentado em todas as formas, de todos os lados, mas ele não pecou, porque ele não cedeu. Ele deixou um grande exemplo para todos nós que somos seus seguidores. Nos esforcemos, nos aproximemos dele. Aleluia! Seguimos os mesmos passos, as mesmas pisadas, que tenhamos o mesmo linguajar. Aleluia, a mente de Cristo, como Paulo também ensinou isto nas suas cartas paulinas. Vós tendes a mente de Cristo, uma mente sã, uma mente pura, porque já fomos purificados, já fomos perdoados, já fomos lavados, aleluia, pela palavra, pelo sangue do Cordeiro, já fomos santificados pela palavra, já fomos limpos pela palavra, já fomos regenerados pela palavra, aleluia. Nós somos cidadãos do céu, convidados por Deus para vivermos neste mundo, mas termos um padrão de vida completamente diferente deste mundo. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Nós estamos no mundo, mas do mundo nós não somos. Por isso que Jesus disse lá, melhor falando, João falou na sua primeira carta, no capítulo 2, e o versículo de número 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. Então o nosso amor não é para as coisas do mundo. O nosso amor tem que ser para Cristo. Amar as almas, que são pessoas que precisam deste amor, precisa de Cristo, aleluia. Amar a Deus acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Que é o nosso próximo? Todos aqueles que estão à nossa volta, que precisa ser ajudado, que precisa ser orientado para não se perecer, para não se perder nesse mundo e perder o céu. Então nosso alvo é mostrar Cristo como o único e suficiente Salvador de toda a humanidade. Aleluia. Olhando somente para Jesus. Não tire o seu olhar de Cristo por nada. Uma pequena distração, um pequeno embaraço, você pode perder, aleluia, uma grande oportunidade. O inimigo, ele se aproveita de distração de alguém. O inimigo, ele anda reberando, ele anda observando quem é que está com a sua vida fraca na fé, desanimado. Ele fica observando quem não está orando, quem não está lendo a Bíblia, quem está deixando de vir, não está vindo os cultos. Ele fica observando como é que está a vida de cada um, para ele jogar as suas propostas, jogar os seus embaraços. Aleluia. Sempre foi assim e sempre será assim. Enquanto o ser humano viver nessa terra aqui, o inimigo sempre vai se aproveitar da fraqueza do homem, da mulher. Ele é um inimigo sagaz. Ele é muito estrategista. Ele sempre se aproveita da fraqueza de cada um. Mas se o cristão fechar as brechas, se o cristão, ele procurar se refugiar em Cristo, aleluia, ele sempre terá um escudo, uma fortaleza. Por isso que o Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Se você estiver em Cristo,
Se você estiver olhando para Cristo, se o teu olhar estiver em Cristo, aleluia, o inimigo ele investe, o inimigo ele lança seus dados, as suas setas, aleluia, mas não vai atingir, porque o Senhor, ele prometeu nos guardar, nos livrar, quando nós estamos nele, escondido nele, quando estamos no esconderijo do Altíssimo, quando estamos debaixo do seu pavilhão, quando estamos guardados debaixo das suas mãos potentes, aleluia, ali o inimigo não consegue nos atingir, glória a Deus, mas se nós deixarmos, nós ficarmos distanciados dessa proteção divina, aleluia, o inimigo logo se aproveita e vem tentar, e vem investir, louvado seja Deus, mas nós temos os conselhos, nós temos as orientações da palavra, nós temos o ensinamento da palavra, para nós nos mantermos, para nós continuarmos firmes, sempre avançando para o céu, olhando somente para Jesus, aleluia. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou, foi Ele que se agradou de nós, aleluia. Foi Ele que derramou o seu sangue, foi Ele que comprou para Deus, aleluia. Está escrito no Apocalipse capítulo 5 e o versículo 9, que Jesus comprou para Deus povos de todas as nações, de todas as tribos, língua, aleluia. Ele pagou um alto preço, porque Ele sabe que essas almas, se elas não se converterem, elas irão sofrer a eternidade distanciado de Deus, aleluia. E Ele não quer que ninguém se perca, aleluia. Paulo escrevendo na sua carta, aleluia, a Timóteo, ele vai dizer que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus é a verdade, aleluia. Está lá em João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém pode chegar no céu se não for através de Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a saída para você que está distanciado, para você que está longe, para você que está perecendo. Jesus é a bússola, Jesus, Ele também, para você nesta noite, aleluia, Ele é o salva-vida, Ele é a boia que vai fazer você flutuar no mar da vida e sair dessa grande tempestade, glória a Deus. Não importa o tamanho da tempestade que você está passando, mas se esta noite você recorrer a Cristo, você vai jogar as âncoras, aleluia, a âncora da oração, a âncora da esperança, a âncora da fé e a âncora da palavra. Essas âncoras, elas vão te segurar. Procure ter uma vida, procure se aproximar de Deus através da oração, através da leitura da palavra, e você vai pedir fé, você vai pedir esperança, aleluia, que essas âncoras, ela vai te segurar nessa tempestade que você está atravessando, aleluia. Não queira vencer sozinho. Você tem um escape, você tem uma saída que está bem na tua frente. É só você pedir a Deus que abra os seus olhos espirituais, abra os seus olhos do entendimento, e você vai perceber que Jesus está de braços abertos para te socorrer, para tirar você, aleluia, dessa tempestade que está vindo, querendo acabar com a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Você tem um Deus no céu, e Ele também, Ele está presente na hora que você chama para te socorrer, aleluia. Por isso que Ele diz que Ele é Jeová Jireh, Ele é Jeová Jireh para suprir todas as tuas necessidades. Ele é Jeová Rafá, é Ele que sara
todas as tuas enfermidades. Aleluia. Ele é Jeová Sabaote, ele é o Senhor dos exércitos, ele guerreia por você, ele guerreia as tuas guerras. Aleluia. Foi assim que ele diz para o povo dele lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. Glória a Deus. Quando Josafá, ele foi, aleluia, ameaçado pelo rei Senaqueribe, glória a Deus, e Deus enviou o profeta, e aquele profeta disse para Josafá: nessa peleja não tereis de pelejar, ficar em pé, quieto, e você vai ver o livramento. Essa guerra não é tua, essa guerra é do Senhor. Ele desceu para guerrear, ele desceu para defender, ele desceu para proteger. Então acredite, confie nele de coração, e ele é poderoso para te fazer mais do que vencedor. Glória a Deus. Nós já recebemos de Deus esta palavra lá em Romanos, no capítulo 8, que nós somos mais do que vencedores. O que muitas vezes falta é a gente se apropriar, se apegar às palavras de fé, de confiança. O que falta muitas vezes é a gente acreditar na palavra de Deus, que muitas vezes estamos deixando a palavra de Deus para segundo plano. Glória a Deus. Quando Jesus fez uma promessa lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 28 e o versículo 20, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus. Essa palavra, ela não passou não. Esta palavra está de pé. Ele está conosco todos os dias. Para todos os dias você tem um não tema da parte do Senhor. Para todo santo dia ele está dizendo para você: não tema, que eu sou contigo. Aleluia. Não fique preocupado, não fique apreensivo, aleluia, não fique com medo. Glória a Deus. Eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita, com a minha destra direita. Aleluia. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. O nosso Deus não é um Deus distante, não, é um Deus presente. Aleluia. Alguém acha, alguém diz: não, esse Deus, ele está longe, ele está nos céus. Não, Deus está lá em cima e também está aqui embaixo, porque ele é onipresente. Glória a Deus. Ele está presente em todos os lugares aonde o nome dele é invocado, aonde o nome dele é chamado. Aleluia. Faça como fez Pedro. Glória a Deus. Uma certa vez Jesus foi ao encontro dos seus discípulos em alto mar, e o mar estava um pouco revolto. Glória a Deus. E Jesus se apresentou-se andando por cima das águas. Glória a Deus. E Pedro disse: é um fantasma, eita, vamos perecer. Aleluia. E Jesus gritou de longe: não temas, sou eu. Aleluia. E Pedro disse: se é tu mesmo, Senhor, permita que eu vá ao teu encontro por cima das águas, como o Senhor vem andando por cima das águas. E Jesus disse: vem, Pedro, vem, sai do barco e venha se encontrar comigo. E Pedro saiu do barco e começou a andar por cima das águas. Glória a Deus. E de repente Pedro tirou o olhar de Jesus. Pedro foi olhar para as ondas. Pedro tirou o olhar fixo de Cristo e começou a afundar, começou a naufragar. Mas quando ele estava indo afundando, ele clamou: socorre-me, Jesus, socorre-me. Nesta noite você pode fazer isto, você pode clamar: Jesus, socorre-me, Jesus, me ajuda, Jesus, eu estou perecendo, Jesus, tu és a minha solução, tu és o meu escape, Jesus. Se você clamar com fé, eu tenho plena convicção, certeza e fé que Jesus vai te atender. Jesus, ele não vai te desamparar. Se você clamar a ele com confiança nele, glória a Deus, ele vai te ouvir aonde você estiver. Não importa a luta, a prova que você está passando, clame por Jesus, porque só ele é quem pode te ajudar.
Só Ele é quem pode te socorrer. Tem situações na vida que família não pode, amigo não pode, prefeito não pode, ninguém pode, mas Jesus pode, aleluia, só Ele pode. E muitas vezes tem situações que realmente Deus permite que surja, porque Ele quer ter uma experiência com alguém. Muitas vezes Ele permite que surja situações porque Ele quer marcar o encontro com aquela pessoa. Glória a Deus. Se esta noite você acredita nesse Cristo que nós estamos pregando nesta rádio, glória a Deus, você pode receber uma grande vitória na sua casa, na sua família, no teu trabalho, na tua saúde, glória a Deus. O que você precisar, clame com fé. Clame, acredite, aleluia, que Jesus nunca desprezou um clamor verdadeiro, um coração quebrantado, uma alma sincera, um coração convicto de fé, que o Senhor, Ele se agrada de um coração quebrantado, de uma alma, aleluia, que entende que ali está a sua solução. Oh, aleluia, aleluia. Olhe somente para Jesus. É o conselho desta noite para você. Eu não vim aqui falar de outra pessoa, a não ser da pessoa do meigo Nazareno, o homem da Galileia, o carpinteiro que ficou conhecido pela profissão que exerceu no lugar de seu pai, ajudando na sua casa, no sustento, aleluia, enquanto ele não iniciou seu ministério. Diz a Bíblia, Isaías fala que ele tinha as mãos calejadas de trabalho. O que era aquilo? Era um homem que deu exemplo, trabalhou para abençoar a família, para sustentar a família. Glória a Deus. A Bíblia não fala muita coisa a respeito de José. Se ele morreu cedo e Jesus teve que assumir a responsabilidade da casa, trabalhando para manter a família, aleluia. Mas tudo indica que Jesus, ele fez muita coisa antes dele assumir, antes dele dar início ao seu ministério, aleluia, fazendo a obra, pregando, visitando as cidades, curando os enfermos. Os 3 anos e 3 meses que é citado o período que ele passou no seu ministério, fazendo a obra, aleluia, ele só fez o bem, só trouxe alegria, só trouxe abundância, só trouxe felicidade, só trouxe coisas maravilhosas. E mesmo assim ele foi rejeitado, ele foi, aleluia, perseguido. Aleluia, não ignore se você está sendo perseguido, se você faz a coisa certa e ninguém te compreende. Isso faz parte do ofício, isso faz parte da vida cristã. Quem disse que cristianismo não tem cruz? E a cruz é símbolo de sofrimento, a cruz é símbolo de dor, a cruz é símbolo de vergonha, a cruz é símbolo de morte, aleluia. Então não estranhe se você procura fazer as coisas tudo certinha e você não é compreendido por alguém, e você muitas vezes é rejeitado por alguém no seu trabalho, na sua igreja. Não ignore não, agradeça a Deus. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 12: exultai, alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Assim fizeram com Cristo. Jesus mesmo disse: se fizeram com ele aquela violência, aquele sofrimento que ele passou, se maltrataram ele, se ele passou toda aquela vergonha, imagine os seus seguidores, imagine os seus servos. Então, se você está sendo perseguido, é uma prova que você é servo de Deus de verdade. É uma prova que o inimigo, aleluia, ele está com raiva, porque você está fazendo a coisa certa. Então nós fomos chamados, não foi para agradar o inimigo, nós fomos chamados para confrontar, para fazer a coisa certa. E quando nós fazemos as coisas certas, logo o inimigo se levanta, porque ele não se agrada, porque para ele é ruim. Mas é para agradar a Deus. Nós fomos chamados para servir a Deus, para agradar a Deus, aleluia. E é para isso que a gente muitas vezes que sofre, aleluia. Façamos o bem,
fazemos as coisas corretas, honestas, com veracidade, mas não somos compreendidos, porque o sistema é mau, o mundo é mau, o sistema pecaminoso que quer dominar, aleluia, e não aguenta a pressão. Foi assim que fizeram com Daniel. Daniel por ser honesto, Daniel por ser submisso ao rei, Daniel por fazer as coisas corretas. Logo o sistema quis abafar, logo o sistema quis matar, logo o sistema quis tirar Daniel da linha de frente, que era o presidente dono daquela província, aleluia. Mas como Deus é justo, e Deus se agradou de Daniel para dar uma prova que ele cuida do seu povo, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo condenado à morte, mas Deus tem uma recompensa para aqueles que são fiéis até a morte. Ele disse: eu dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. É bem verdade que muitos aqui Deus permite que seja tirado de circulação por obediência, por servir a Ele de verdade, mas nem todos. Aleluia. A Bíblia diz que Tiago foi decapitado. Pedro, mas aí Pedro já tinha uma missão para fazer. Jesus não deixou que Pedro fosse morto naqueles dias. Mas Tiago foi. Estevão foi apedrejado. Era um homem usado por Deus, um grande pregador, mas foi morto muito novo. Aleluia. Por quê? Porque foi permissão de Deus. Seu dia chegou ali. João passou por um processo terrível, mas não morreu. Por quê? Porque ainda não era chegado o tempo. Ele já tinha recebido uma promessa que ia ficar velho. Então tudo é na vontade e no tempo de Deus. Assim é a minha vida e a tua vida. Nós estamos nas mãos do Senhor. O que acontecer comigo e com você, Deus, Ele se responsabiliza. Ele tem uma vida eterna garantida, guardada para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que esperam nele, para todos aqueles que aguardam nele, que está com seu olhar fixo nele, olhando somente para ele, porque ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé, da nossa salvação. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida, abençoe a tua família, abençoe teus negócios, abençoe todos os teus familiares. É o meu pedido esta noite, que a mão do Senhor esteja estendida para guardar a tua casa e toda a tua família, em nome do Senhor Jesus. Não tire o olhar de Cristo, continue olhando para Ele. Não importa a pressão, não importa as lutas que surgem na sua caminhada, continue crendo, continue confiando nele, que com certeza Ele é fiel para cumprir o que prometeu na sua palavra. Ele disse: eu velo pela minha palavra para cumprir. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então nós estamos debaixo de promessas divinas, promessas eternas, promessas maravilhosas, ditas pelo nosso meigo nazareno, Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir o último louvor da noite. Gerson Rufino. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é.
sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Não, não. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia. Não tem explicação porque Deus nos amou, né? É de acordo com como está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Essa palavra tal aí é uma palavra que os teólogos não conseguem interpretar, discernir a sua gravidade, a sua grandeza, porque Deus nos amou. Deus amou o mundo inteiro, amou toda a humanidade, todas as classes sociais. Ele não desprezou ninguém, amou a todos de uma maneira ímpar, com o propósito de salvar, de ninguém perecer. Ele não quer que ninguém pereça, Ele quer que todos sejam salvos. São almas, são vidas. Aleluia. É por isso que nós não podemos parar de pregar. Nós não podemos parar de convidar as pessoas a vir a Cristo. E esta noite é uma noite oportuna para você que está afastado, você que nunca aceitou a Cristo, e você precisa se voltar para Cristo, porque é o único meio, é o único caminho, é a única porta que alguém pode entrar. João 10:9. Eu sou a porta, disse Jesus. Eu sou a porta, disse ele. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor. Versículo 11.
E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Deu a vida dele por toda a humanidade. Então, medite, reflita aonde você quer passar a sua eternidade. Só tem 2 caminhos. É o caminho de ir para o céu e outro caminho que ir para o abismo eterno, que é o inferno. Só tem 2 lugares dos mortos hoje. É o paraíso e o Hades. São salas aguardando o julgamento de Deus. Quem morre ou vai para o paraíso ou vai para o Hades, aguardando o julgamento. Tanto o arrebatamento como o julgamento final de todos aqueles que morrem sem Cristo. Mas que Deus alcance você. O nosso desejo é que você seja alcançado pela salvação de Cristo Jesus. Aceita Cristo como teu Salvador e será salvo tu e a tua casa. Foi o que Paulo disse para aquele carcereiro. E aquele carcereiro, ele foi sábio. Naquela mesma noite ele levou Paulo para sua casa e Paulo pregou para sua família e toda a sua família foi crente, foi salva. Eles aceitaram a Cristo, foram batizados nas águas e ali ficou uma congregação na casa do carcereiro. O que é isto? É aproveitar as oportunidades, porque às vezes as oportunidades elas vêm e às vezes não volta mais. Foi o que fez Zaqueu. Zaqueu aproveitou a única oportunidade que ele teve, que foi ver Jesus pela última vez. Porque quando Jesus estava voltando para Jerusalém, passou em Jericó. Jesus não voltaria mais para Jericó, porque lá onde ele foi, lá ele foi preso, foi morto. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. E Zaqueu se converteu porque ele deu primazia em querer conhecer Cristo. Se esta noite você dá essa primazia para a tua alma, você vai conhecer Cristo espiritualmente. E em breve nós vamos ver Ele pessoalmente, assim como Ele é, nós veremos. Que Deus te abençoe. Aceita Cristo. Dá um like aí dizendo: eu estou voltando para Cristo. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E Ele vai fazer uma obra maravilhosa na tua família, na tua casa. Nossa gratidão a Deus por esta noite, por mais essa oportunidade, por tudo quanto foi transmitido através dessa rádio. Que Deus continue a abençoar o nosso pastor. O pastor tem investido bastante nessa rádio. E essa rádio tem sido muito importante nessa cidade, atendendo não somente aqui ao estado, mas até fora dos exteriores, né? Nós temos notícia, muitos missionários na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, e outros países que têm acompanhado essa programação. E a palavra de Deus tem alcançado esses lugares. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor, sua esposa, irmã Miriam, esse casal que Deus trouxe para aqui, São Miguel dos Campos, e tem feito um grande trabalho. A igreja tem crescido, tem sido solidificada pela palavra. Vamos continuar orando pelo nosso pastor, para Deus estar usando ele nas suas mãos e abençoando todos os nossos companheiros de ministérios, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, todos, auxiliar de trabalho. Abençoa nosso companheiro aqui, o Vinícius, né? Sua vida espiritual, ministerial e também outras coisas mais, que Vinícius tem sido uma bênção para todos nós. Que Deus abençoe, vamos agradecer a Deus, vamos orar. Você internauta que assistiu, que acompanhou, Deus te recompense, em nome de Jesus. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, Deus a quem servimos, te louvamos, Senhor, te agradecemos por esta noite maravilhosa, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos estarmos aqui para transmitir a Tua palavra. Os louvores que foram entoados através dos cantores, que tenham alcançado os corações, meu Pai. Que o Senhor continue falando. Cada pessoa que acessar esse link possa ser alcançado pela mensagem, Senhor, da Tua parte. O Senhor continua salvando, libertando, perdoando, curando. O Senhor continua no controle, porque o Senhor é Deus, o Senhor não muda. Te louvamos por esse grande amor que o Senhor demonstrou por nós, quando aceitou vir a este mundo, morrer, derramar o seu próprio sangue para comprar nossas almas, para que nós não venhamos perecer.
mas que nós viéssemos ser alcançados por essa tão grande salvação. Pai, salva essa pessoa, Pai, que vai ser alcançado por essa programação, e que elas possam crer em Ti, meu Pai, e possa Te aceitar como seu Salvador, possa se voltar para Ti, Senhor, e possa continuar sua caminhada rumo ao céu, sem se embaraçar com esta vida, olhando somente para Jesus, olhando somente para aquele que tem poder de perdoar, de restaurar, de libertar, aquele que sempre fez e vai fazer sempre por essa humanidade que está distanciada. Eu creio que o Senhor ainda vai salvar muitas almas, Pai, e que seja esse que está sendo alcançado por essa programação, no nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que abençoe e dê vitória, resolva o problema dessa família, resolva a situação, meu Pai, desse casal, que o Senhor entre com providência e faça grandes coisas para que o Teu nome venha a ser glorificado. Pai Santo e Eterno, continua abençoando o nosso pastor Jairo Teixeira, sua esposa, irmã Miriam, e todo o corpo de obreiro desta igreja aqui em São Miguel dos Campos, nosso estado de Alagoas, o Brasil e pelo mundo afora. Que o Senhor abençoe e guarde o Teu povo na face da terra, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Dizemos amém e amém.